Olá, meus queridos, bem-vindos. Mais uma aula de história. Eu darei sequência às aulas de governo Vargas, da era Vargas, 15 anos de governo do senhor Getúlio Dornelles Vargas. Fizemos na aula anterior o governo provisório, um governo inconstitucional, e na aula de hoje, na aula de agora, nós falaremos do governo constitucional e do início do Estado Novo. Então, o título continua sendo o mesmo, era Vargas, de 1930 a 1945, porém, falaremos, a partir desse momento, do governo constitucional. Eu gostaria apenas de relembrá-los o seguinte: a Revolução Constitucionalista de 1932, ela foi uma manifestação dos paulistas marginalizados politicamente desde que o Vargas foi nomeado presidente provisório do Brasil, iniciando o seu governo inconstitucional. Embora os paulistas fossem derrotados nessa guerra civil, o governo Vargas, antecipando-se a uma talvez outra manifestação de oposição, ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte ainda em 1933 e os trabalhos se concluíram no ano seguinte. Portanto, em 1934 foi promulgada uma nova Constituição, a qual nós já comentamos na aula anterior. A Constituição de 1934, ela estabelecia, como já foi dito, eleição direta, secreta e universal para a escolha do presidente da República. Entretanto, tinha ali um artigo que, em caráter excepcional, a primeira eleição, ou seja, a eleição de 1934, ocorreria de forma indireta. Assim também fora na Constituição de 1891, creio que você se lembra disso. A Constituição de 1891 foi a primeira a estabelecer eleição direta, exceto na primeira eleição presidencial, que elegeu Deodoro da Fonseca de forma indireta. A mesma prática se repetiu na Constituição de 1934. Ela estabelecia eleição direta, secreta e universal, exceto para a primeira eleição presidencial. Então, Vargas foi eleito em 1934, presidente da República, pelo Congresso Nacional. Está aqui, ó. O governo constitucional, portanto, inicia-se com a eleição indireta. E, a partir desse momento, o presidente teria os seus poderes limitados, tanto pelo Congresso, que foi restabelecido, quanto pela Constituição. Então, dê uma olhada aqui nesse item, por favor. Restabelecimento do poder legislativo, ou seja, o Congresso Nacional volta a exercer a função de poder legislativo e, claro, a autonomia do Congresso Nacional torna-se novamente uma realidade. A tripartição dos poderes volta a vigorar no Brasil em 1934, mas não se iludam que isso será por pouco tempo, como veremos nessa aula. Então, Congresso restabelecido, poder legislativo restabelecido, a autonomia do Congresso a partir de 34. Porém, o que chama a atenção no governo constitucional é a influência das ideologias que se difundiam na Europa naquele momento, que é chamado de entreguerras, o pós-Primeira Guerra Mundial e o pré-Segunda Guerra Mundial. Óbvio que quem viveu o período entre guerras não tinha ideia do que aconteceria posteriormente. A Segunda Guerra Mundial, ela eclodiu, como vocês bem sabem, em 39. Então, quem viveu entre a primeira e a segunda não tinha ideia da segunda. Hoje nós narramos dessa forma, beleza? Fabiane, por que não se fala do governo constitucional? Porque no governo constitucional as coisas aconteceram dentro da normalidade democrática, ok? Porém, a partir do momento que essas influências externas começam a se difundir no Brasil, aí eu tenho sim um conjunto de assuntos a serem tratados, tá bom?
Essa polarização ideológica que se verificou no período, em meados da década de 30 no Brasil, eu considero muito semelhante à polarização ideológica dos anos 2010, especialmente a partir de 2014 no Brasil. Então, a nossa história, ela se demonstra uma história cíclica no que se refere à repetição do confronto ideológico esquerda-direita. Esquerda-direita se confrontaram no Brasil nesse momento, nos anos 30, voltariam a se confrontar nos anos 60, 70 e, novamente, nos anos 2000, confronto esse que se mantém atualmente. Embora hoje seja só o discurso. No momento em que estudamos, 1930, 1934, 35, essa polarização era mais real do que hoje em dia, que é uma polarização no discurso, tudo bem? Essa polarização ideológica dos anos 30, como eu já disse, repito, é uma influência do cenário político-ideológico europeu do período do entreguerra. Vocês sabem que a Alemanha foi arrasada pelo Tratado de Versalhes, foi derrotada no tapetão, diríamos simbolicamente, e aí a Alemanha mergulha num caos econômico e social e passa a acreditar na possibilidade nacionalista apresentada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Então, a escalada do nazismo na Alemanha, a escalada do fascismo na Itália, em Portugal, na Espanha, vai ter reflexo no Brasil. Duas organizações que não são partidárias e sim ideológicas, portanto, não são partidos políticos, são agremiações, poderíamos dizer dessa maneira, surgiram e se organizaram no período. A primeira é chamada de Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e era presidida, olha por quem? Pelo Luiz Carlos Prestes, que liderou a coluna e que depois convertera-se à ideologia marxista, passou uma temporada, inclusive, na União Soviética, aprofundando seus estudos. E o outro lado, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, do Plínio Salgado, um escritor paulistano. E essas organizações, elas foram se inclinando, cada uma, para a ideologia que melhor lhe representasse. O Luiz Carlos Prestes, em razão da influência do comunismo, propunha, dentre outras coisas, o confisco de propriedades rurais, a suspensão do pagamento da dívida externa brasileira, e num discurso que fez por uma transmissão radiofônica, chegou a dizer a seguinte frase: abaixo o governo entreguista do presidente Vargas, todo poder à Aliança Nacional Libertadora. Esse finalzinho do discurso, todo poder à Aliança Nacional Libertadora, era uma referência clara ao discurso do Lenin lá atrás, em 1917, quando ele disse: paz, pão e terra, todo poder aos soviéticos. Então, reproduzia-se no Brasil um discurso já que era antiquado, mas ainda vigente na União Soviética. Enfim, da mesma forma que eles se inclinavam na direção da influência do comunismo, eles cada vez mais se opunham ao nazifascismo. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial ela colocou em oposição o comunismo e o nazifascismo. Então, a influência do comunismo naturalmente colocava a Aliança Nacional Libertadora como antinazifascista. Do outro lado, a direita do Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira, ela era influenciada pelo nazifascismo. O Salgado chegou a defender um governo ditatorial, autoritário, nos moldes do governo alemão, implementado a partir de 1933 com Hitler, ou até mesmo aproximando-se da ditadura fascista do Mussolini, essa já concretizada em 1923, depois da famosa Marcha sobre Roma. Tenho certeza que vocês já ouviram falar do assunto. E como era
influenciados pelo nazifascismo, naturalmente se colocavam como anticomunistas. É o eterno confronto da esquerda com a direita ou a direita com a esquerda. Só que, nos anos 30, isso fazia sentido, porque havia a União Soviética, representante do comunismo, União Soviética stalinista, ditatorial, e do outro lado havia a Alemanha nazista, também ditatorial. Aliás, fique bem claro, o totalitarismo pode ser de direita ou de esquerda. Foram governos totalitários nos anos 30 e 40, o comunismo soviético do Stalin, o nazismo alemão do Hitler, o fascismo italiano do Mussolini, o fascismo espanhol do Francisco Franco, o fascismo português do Antônio Oliveira Salazar e o varguismo brasileiro do senhor Getúlio Vargas. Então, todos eles encontram-se na mesma página dos livros de história com o título Regimes Totalitários. Então, independentemente da ideologia, aqui ambos queriam depor o governo constitucional do Vargas. Tudo bem? Então, vejam que aqui não é uma questão de ideologia que está sendo apresentada. São propostas ditatoriais de ambos os lados contra o governo Vargas. Na verdade, os integralistas, num determinado momento, eles serão favoráveis a uma ditadura do próprio Vargas, como nós veremos no correr da aula, tudo bem? Mas a Aliança Nacional Libertadora implementaria uma ditadura semelhante à ditadura do Stalin, mas depondo o presidente Vargas. E o Vargas teve que enfrentar essas oposições. Não tanto o integralismo, num primeiro momento, mas sim a Aliança Nacional Libertadora, que será colocada na ilegalidade. O Vargas determinará o fechamento da ANL, tornando-a ilegal depois do discurso ameaçador do Prestes, tá bom? E aí eles foram para a ação. No mês de novembro de 1935, lembrando que o governo Vargas desse período é um governo constitucional, um governo democrático, portanto, que será confrontado por uma ação golpista. No ano de 1935, no mês de novembro, depois de fazer inúmeros contatos no Brasil com organizações das mais diferentes, o Prestes havia, por exemplo, recebido a promessa de apoio de alguns quadros das Forças Armadas, tanto do Exército quanto da Marinha, havia recebido o apoio dos sindicatos, havia recebido o apoio dos comunistas, segundo ele, também teria o apoio dos operários e dos estudantes. Até hoje ninguém sabe se essas promessas de fato foram feitas, se foram formalmente feitas, se foram feitas apenas para agradar o Prestes, ou se, na verdade, isso era muito mais uma consequência do próprio idealismo do Prestes. O fato é que, quando a intentona comunista de fato aconteceu, o Prestes não teve o apoio de ninguém. Nem do exército, salvo raríssimas exceções, um ou outro quadro espalhado aí no Rio de Janeiro ou em Natal, certo? Mas não se levantaram em seu apoio os estudantes, os operários, os sindicatos, como ele assim esperava. Então, o episódio é chamado de intentona comunista. O próprio termo intentona fala por si. Intentona significa tentativa frustrada ou fracasso. Ou, para alguns, ainda significa uma grande burrada, uma grande trapalhada feita pelo Prestes e por alguns que o acompanhavam, inclusive uma alemã judia comunista que viera junto com ele da União Soviética para atentar contra o governo Vargas. Ela se chamava Olga Benário e eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa história. É uma história trágica, uma história triste, porém, é uma história que representa as consequências de uma ação contra o governo, certo? Lembrando, mais uma vez, que o governo Vargas em vigor era um governo constitucional. Então, olha, a intentona comunista, sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, que havia sido chefe da Aliança Nacional Libertadora,
foi uma tentativa frustrada de golpe comunista contra o governo constitucional de Getúlio Vargas. A ação fracassou, o comunismo fora derrotado e desarticulado definitivamente no Brasil. Falar de comunismo brasileiro depois dessa ação é um tanto exagerado. Não creiam que há em vigência comunismo no Brasil. O comunismo foi derrotado em 1935. O Prestes até hoje é apontado como o principal comunista e ele foi preso no comecinho de 1936, ele e a Olga. Ele foi condenado à prisão perpétua, porém cumpriria quase 10 anos de prisão e depois seria anistiado pelo próprio Vargas. O próprio Vargas deu-lhe o perdão político e a Olga seria deportada para a Alemanha em 1936 e seria executada numa câmara de gás dos campos de concentração nazistas. Tudo bem? Prestes e Olga viviam, né, de forma conjugal. Ela estava grávida quando foi deportada, mas a mãe do Prestes, a irmã do Prestes, fizeram uma mobilização internacional e conseguiram, pelo menos, a guarda da criança, chamada Anita Leocádia Prestes. A história da Olga Benário foi narrada pelo jornalista Fernando Moraes. O livro, a narrativa é, de fato, belíssima, é uma narrativa jornalística, tá bom? E foi levada para o cinema, foi filmada. É claro que nós tendemos a agir pela comoção. Então, uma mulher deportada, grávida, o filme é triste, a narrativa é triste e trágica, mas não podemos esquecer que a Olga Benário era uma alemã, portanto, uma estrangeira, que atentara contra um governo democrático e a consequência foi a sua deportação. Essa história deve ser olhada, né, de forma não unilateral. Beleza? Bom, então esse é o primeiro ponto, a desarticulação do comunismo, já em novembro de 1935 e a posterior prisão do Prestes e da Olga no começo de 1936. Só que falar de comunismo ainda dá ibope. Então, posicionar-se contra o comunismo, até porque o comunismo ele não é bem-vindo, ele não é bem visto, certo? Então, colocar-se contra essa ideologia sempre foi uma forma de angariar votos, apoio político. Vocês sabem disso, pois vivemos ainda essa ilusão. E em 1937, o governo Vargas resolveu aproveitar-se da ideologia, lembrando que a ação comunista já não existia mais, mas aproveitar-se da ideologia. Então, as eleições se aproximavam, o Vargas teria que passar a presidência para um sucessor, mas não se encontrava preparado para isso. Na verdade, não queria transmitir a presidência, queria ali ficar. Então, em novembro de 1937, 2 anos depois da intentona comunista, fora apresentado o Plano Cohen. Esse plano, depois de algum tempo, ficou comprovado que era um plano falso, ele nunca existiu de fato, pois ele tinha sido redigido por membros do próprio governo. Alguns deles, inclusive, pertenciam à A e B, a Ação Integralista Brasileira, ou seja, eram favoráveis à implantação de um governo ditatorial, autoritário, semelhante aos governos nazifascistas. Então, o Plano Cohen ele é historicamente visto como um suposto plano comunista, posteriormente comprovado que fora redigido pelos integrantes do Ministério da Guerra, do próprio governo Vargas. O general Góes Monteiro era o ministro da Guerra e foi no gabinete dele que articularam esse plano. Alguns atribuem, inclusive, ao futuro general Olímpio Mourão Filho a responsabilidade pela redação, ele que seria o principal nome do golpe militar de 64. Então, ali a tendência golpista já é evidenciada
isso é apenas uma análise da situação histórica que eu faço, ok? O Olímpio Mourão Filho teria redigido o documento se passando por um comunista. Então, era uma invenção, era uma articulação. Ó. Suposto plano comunista, posteriormente comprovado que fora redigido pelos integrantes do Ministério da Guerra do próprio governo Vargas, para ser utilizado como justificativa para o golpe de Estado em favor do presidente. Ou seja, se há novamente uma ação comunista, é preciso que o presidente haja. Não havia ação. Havia um falso plano apresentado, como verdadeiro, óbvio. Quando os jornais mostraram o plano, ninguém disse, isso é falso, foi feito pelo Ministério da Guerra. Apresentaram o plano nos jornais dizendo, olha o que nós descobrimos. Os comunistas estão tentando tomar o poder novamente. E fundamentados nisso, o governo teve liberdade para agir. Foi como se dissessem ao Vargas, presidente, faça alguma coisa para nos livrar do perigo do comunismo. E o Vargas disse, farei, mas serão medidas duras. Presidente, faça o que for preciso. E o Vargas certamente disse, deixa comigo. As medidas tomadas pelo presidente Vargas, que caracterizaram o golpe do Estado Novo no mesmo mês de novembro de 1937, foram essas que eu elenquei para vocês. Primeiro, fechamento do Congresso Nacional. De novo, Fabiano, de novo. Todas as mobilizações de caráter golpista propõem o fechamento do Congresso, pois quando você fecha o Congresso, você anula a tripartição dos poderes, interrompendo a democracia. Tudo bem? Por isso que é caracterizado como golpe. Fechamento do Congresso Nacional, das assembleias estaduais e câmaras municipais. Então, o poder legislativo nas três esferas, federal, estadual e municipal, foi suprimido. Então, não tem mais senador, não tem mais deputado federal, não tem mais deputado estadual, não tem mais vereador. E muitas vezes a gente diz, nossa, então diminuiu aí o número de políticos. Isso é fato. Só que tudo passa a ser concentrado numa única figura e apenas aquilo que ele acha que deve ser feito será implementado. Esse é o problema. Fabiano, mas o Congresso, as assembleias, nós sabemos. Tem muita gente mal intencionada ali, sim, mas eles foram eleitos. Eles não chegaram ali por vontade própria, eles não abriram a porta metendo os pés. Alguém os elegeu. Tá bom? Então, fechar o Congresso Nacional, as assembleias e as câmaras é uma medida de teor autoritário, ditatorial. Por quê? Qual é a consequência imediata? Concentrar poderes na figura de um único cara, do presidente, tá bom? Mas, além do fechamento do Congresso Nacional, das assembleias estaduais e câmaras municipais, de novo, ocorreu a nomeação de interventores federais para os governos dos estados e municípios. Governadores foram afastados, interventores nomeados. Prefeitos afastados, interventores nomeados. Então, medida muito semelhante à de 1930, por isso que lá atrás também eu tenho que caracterizar uma ditadura, pois aqui assim é considerado. E para finalizar essa ação do golpe do Estado Novo, nós temos a suspensão da Constituição vigente desde 34, aquela Constituição que nós vimos na aula anterior, ela foi suspensa, tá bom? Só que, para evitar uma nova manifestação constitucionalista, dessa vez, a Constituição fora suspensa e uma nova Constituição simultaneamente fora outorgada, ou seja, a Constituição já estava pronta. Para que ela fosse simultaneamente outorgada quando a de 34 fora suspensa, ela estava pronta. Tudo bem? Essa Constituição de 37, ela é uma Constituição de caráter autoritário e centralizador. Perceba você, né, a definição. Nós já discutimos isso em outras ocasiões. A diferença entre promulgação, como foi o caso da de 34, para outorga, como é o caso da de 37. Promulgação é quando a Constituição é elaborada por uma Assembleia. Então, há discussão, há votação, há aprovação. A outorga, não. Ela pode ser fruto do trabalho de uma equipe, de um indivíduo, certo?
e ela tem, claro, um viés autoritário por natureza. Se ela não é aprovada, é imposta, ela é autoritária. Então, a Constituição de 37, ela tem essas duas características fundamentais. A autoritária, pois fora imposta e tinha uma série de medidas autoritárias; centralizadora, pois oficializava a concentração de poderes na figura do presidente. Tá bom? Vejam vocês aqui, olha. Constituição de 1937, apelidada de polaca, pois o Francisco Campos, o redator dessa Constituição, ele inspirou-se na Constituição da Polônia para redigir a Constituição brasileira, certo? Então, Constituição de 1937, redigida pelo ministro da Justiça, Francisco Campos. Então, essa Constituição é fruto do trabalho dele. Claro que ele tinha uma equipe de juristas que o auxiliavam, mas era ele o articulador, era ele que direcionava as ideias. E o Francisco Campos, ele era explicitamente simpatizante do nazifascismo. Ele era defensor de uma ditadura, ele chegou a redigir um documento dizendo que os poderes deveriam se concentrar na figura do presidente, pois ele era sábio, ele era capaz de conduzir o Brasil ao caminho que merecia. Ele disse que os partidos só serviam para que houvesse discussão política, para que houvesse confusão. Ele chegou a dizer que os símbolos nacionais deveriam ser valorizados em detrimento de qualquer outro, e no próprio discurso de apresentação dessa nova Constituição, ao som do hino nacional brasileiro, a bandeira foi hasteada e as bandeiras de todos os estados brasileiros foram queimadas simultaneamente. Por quê? Porque apenas a bandeira nacional seria valorizada a partir daquele momento. Então, verifica-se aí uma influência do nazifascismo, que é um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo exagerado, o protagonismo da nação em detrimento dos estados, certo? E o que trazia essa Constituição de fato? Primeiro, constitucionalmente, os poderes se concentravam na figura do presidente da República, que passava a governar por decreto-lei. O presidente decretava, virava lei, sem que houvesse qualquer apreciação, discussão ou aprovação dos outros poderes. Então, o fato de concentrar poderes na figura do presidente da República tem como consequência imediata a sobreposição do poder executivo aos demais poderes vigentes, que no caso era só o judiciário, pois o legislativo fora suprimido, tá bom? Extinção dos partidos políticos. Todos os partidos políticos foram extintos. E todas as agremiações também, inclusive a A e B, que ajudaram o Vargas no golpe. Tanto é que eles se sentirão traídos, os integralistas, e tentarão um golpe contra o Vargas em 38. O chamado Putsch integralista, também fracassado, por isso o nome Putsch, como é o de Munique do Hitler, também fracassado, lá em 22, tá bom? Então, o fracasso desse golpe integralista afasta definitivamente esse grupo mais radical do governo, certo? E consolida o poder do Vargas. Eu não disse a vocês, mas a A e B, além de defender um governo ditatorial, um governo autoritário, também defendiam a moralização dos costumes. Então, o lema da A e B era Deus, Pátria e Família, certo? Então, essa ideia de religião, de nacionalismo e de contextualização familiar também já é bem antiga na nossa história, tá bom? E quando as agremiações foram fechadas, a A e B, que auxiliaram o Vargas no golpe, também foram fechadas. Bom, proibição do uso de bandeiras, uniformes e escudos estaduais e municipais. Apenas bandeira nacional, hino nacional, uniforme da nação, enfim. Né, que é esse nacionalismo exagerado, típico do nazifascismo. Porque ele não é algo que nasce naturalmente no indivíduo. Ele é imposto. E tudo que é imposto, nós sabemos. Ele não é absorvido por todos. Alguns se identificam. Sempre haverá aqueles que se identificarão. Sempre haverá. Mas outros não. Outros exercem a liberdade de ser ou não, né, nacionalista, de ter esse nacionalismo aflorado naturalmente ou não. É o exercício da liberdade individual, que fora suprimida também.
A censura à imprensa também tornou-se algo praticado no Estado Novo, e essa censura à imprensa, ela levará a inúmeras perseguições. Proibição de greves, as greves foram terminantemente proibidas e seriam tratadas como caso de perturbação da ordem e infração, e a Constituição também previa a pena de morte, embora não haja execuções legais no período, a pena de morte passou a fazer parte da Constituição, certo? Então veja como é uma Constituição dura. Além da pena de morte, a prisão perpétua, por isso que o Prestes fora condenado à prisão perpétua. E o curioso é que essa pena de morte, essa prisão perpétua, era exclusivamente para crimes políticos. Tudo bem? Bom, em 1939, para fortalecer o Estado Novo, fora criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual seria a sua função? Promover a censura aos meios de comunicação e expressão diversos. Então, o DIP censurava programas de rádio, censurava jornais, revistas, músicas, literatura, enfim. Tudo aquilo que não condizia ou não se alinhava com as ideologias do Estado Novo era proibido. É complicado esse tipo de nacionalismo extremado, porque você considera aceitável apenas aquilo que lhe agrada, mas os seres humanos são ímpares, né? São singulares. Nem todos gostam das mesmas coisas, dos mesmos tipos de livro, dos mesmos tipos de filme, das mesmas músicas, e é necessário que haja diversificação e até mesmo diversidade. Mas não foram raros os momentos na história do Brasil em que isso aconteceu, quando se buscou uma padronização, como se busca atualmente, quando alguns filmes foram proibidos de serem exibidos no Brasil, quando alguns livros foram criticados, jornalistas perseguidos, enfim. Tá? Não vamos entrar no mérito da discussão, porque estamos falando do Estado Novo. Tá? O DIP, além de promover a censura à imprensa e aos meios, aos veículos de comunicação diversos, também tinha por objetivo difundir, propagandear a ideologia nacionalista e trabalhista do governo. Então, a principal ação ela era transmitida, né, pela Rádio Brasil e era chamado de Hora do Brasil, certo? A Rádio Brás, Hora do Brasil. Era um programa radiofônico no qual o próprio Vargas ele transmitia os seus pronunciamentos e ele buscava, óbvio, atingir o indivíduo, o cidadão comum, o cidadão urbano, que fique bem claro, pois era essa a massa de eleitorado que se buscava. E era muito comum ele falar nesse programa sobre as suas realizações, sobre as concessões de direitos aos trabalhadores, enfim, era uma forma de aproximar-se das massas. É claro que muitos presidentes buscaram isso, muitos presidentes que serão considerados populistas. Nós falaremos do populismo, né? Vocês já conhecem a questão do populismo, que é a liderança política carismática ou popular, para fazer jus ao próprio termo em questão. Tá bom? Então, o DIP ele vai fortalecer essa ideologia e fará com que um regime autoritário, centralizador, ditatorial ganhe a simpatia das massas. Bom, foi durante o Estado Novo também que ocorreu a industrialização estatal de base no Brasil. Podemos dizer que, a partir dos anos 40, o Brasil se torna um país industrializado e, a partir dos anos 60, urbano. Então, urbano industrial. É fruto do governo Vargas, da era Vargas, essa transição. Transição do modelo econômico agroexportador para o modelo urbano industrial. Tá? Transição. Isso é fruto também do populismo varguista. Eu gostaria de citar aqui 13 estatais criadas no período. A primeira, a Companhia Vale do Rio Doce, empresa de mineração. A segunda, a Companhia Siderúrgica Nacional, siderurgia, produção de aço, a CSN, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Lembrando que a CSN fora construída graças aos empréstimos a título de fundo perdido dos Estados Unidos. Então, o presidente Roosevelt aproximou-se do presidente Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, política da boa vizinhança, veremos isso na próxima aula, tá bom? Mas o resultado foi a concessão de um empréstimo de quase 15 milhões de dólares para a CSN ser construída, dinheiro esse que o Brasil nunca precisou devolver,
certo? E, por último, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, ou FNME, como os brasileiros gostavam de referir-se a ela, que é mecânica. Então, numa visão romântica da minha parte, eu diria que o ferro da Companhia Vale do Rio Doce transformava-se em aço na CSN e em chassi de caminhão na FNME. Só romanticamente. A FNME fora encerrada as atividades quando a Fiat Caminhões veio para o Brasil, comprou e encerrou a FNME nos anos 50. A Vale do Rio Doce e a CSN foram ambas privatizadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no final dos anos 90, tá bom? Mas representam o tripé da nossa industrialização de base: mineração, siderurgia e indústria mecânica. Nos anos 50 viria a petroquímica estatal chamada Petrobras. Certo? Também varguista. Em 1943, foi publicada como legislação autônoma a CLT, a publicação da Consolidação das Leis do Trabalho. Ela efetivava uma legislação trabalhista autônoma. Ela consolidava definitivamente os direitos dos trabalhadores urbanos. E é claro que isso aproximava ainda mais o Vargas dos trabalhadores urbanos, e ele passa, inclusive, a ser denominado de pai dos pobres, por ter se, entre aspas, preocupado com a questão dos direitos trabalhistas. E é um fato, os direitos foram concedidos, isso certamente atendeu às necessidades e às reivindicações dos trabalhadores urbanos, tá bom? Então, recapitulando, na aula de hoje nós falamos do governo constitucional do Vargas, um breve governo, iniciado em 34 e encerrado em novembro de 37, marcado pela polarização esquerda-direita. Esquerda, ANL, direita, AIB. A esquerda, comunista e antinazifascista, a direita, nazifascista e anticomunista. Em novembro, uma tentativa de golpe comunista, fracasso total, certo? O comunismo foi desarticulado no Brasil a partir daí, já era, mas o governo fez uso do temor do comunismo que existira e existe ainda hoje para elaborar um plano golpista e deu certo. O plano Cohen foi um falso plano comunista redigido pelo próprio governo e beleza, as pessoas acreditaram nele, o golpe ocorre, o Estado Novo se instala, é uma ditadura autoritária, centralizadora e assegurada por uma base constitucional, certo? O DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalhava para evitar que trabalhos de oposição fossem publicados, veiculados, e propagandeava aquilo que o governo fazia. A industrialização tornou-se uma realidade no período, fazendo surgir definitivamente o operariado urbano, o qual terá direitos trabalhistas assegurados por uma legislação própria, a CLT. Tá bom, meus queridos? Avançamos um pouco mais no assunto Era Vargas. E na próxima aula nós faremos certamente os exercícios